não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Que Deus possa assim ser exaltado. Esse Deus verdadeiro que a Bíblia revela, né? Que não a nós, mas que a Ele seja dado toda honra, toda glória e todo louvor. Desde já nós vamos continuar em espírito de louvor e pedindo também a ajuda da igreja, que são músicas conhecidas, para nós podermos cantar louvores ao Senhor nesse momento. Se olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser consolado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprindo todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
dá-me um coração igual ao teu. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrasses das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha promessa tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrasse das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha promessa tu vai prosperar. Você devia alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Oh, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer.
Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Na minha presença tu vai prosperar. Eu quero convidar a irmã Ivani para fazer essa parte de missões. Então, enquanto a irmã Ivani não chega, nós vamos cantar um hino de missões que nós preparamos para cantar. E esse hino de missões já foi cantado em outra programação de missões em tempos passados, né? Que é Ide e Pregai. Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar. Ide confiai, que Deus sempre cumpre o que nos diz em todas as circunstâncias. Graça e força vos dará, para que o mundo creia. Ide pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Ide pregai, em nome do Senhor Jesus, pegai os olhos, consolai, que o mundo triste está. Ide restaurai o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, tua graça bastará, para que o mundo creia. Ide pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Amém? A Mani foi em casa. Já encerrou, não foi os 3 louvores? A outra dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre,
o quanto Deus me ama. As lutas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Convido agora a irmã Ivani para fazer essa parte de missões. Graça e paz, igreja. Nós estamos no mês de missões mundiais. Na verdade, éramos para ter feito essa abertura de março para abril. Mas como teve algumas situações, né? Nós abrimos o mês de maio e atropelou o mês da família, toda a programação. Mas nós fazemos as duas em uma só. E o pastor combinou que no dia 6 a gente vai fazer o encerramento das duas causas no mesmo domingo. Ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos recitar o nosso tema, que está aqui à frente. Viva o poder de transformar. A nossa divisa está lá em 2 Timóteo 1:7. Mas de fortaleza, de amor e de mansidão. Amém? O tema de hoje diz assim: cada crente batista, um missionário. Não há segredo para o avanço missionário. Todos devemos estar comprometidos. Foi assim no início da igreja primitiva e será assim conosco. Ao comissionar sua igreja, o Senhor Jesus nos diz, lá em Mateus 28, 18 a 20. Quem pegou aí, por favor? O ideal do Mestre é que cada um de nós, que um dia fomos alcançados pela mensagem da salvação, de igual forma alcancemos outros com o poder do Evangelho e nos tornemos responsáveis por integrá-los ao corpo de Cristo, fazendo os discípulos maduros, que por sua vez alcançarão outros e então rapidamente o mundo inteiro será alcançado. Por que não temos tido tanto êxito nesta grande comissão? Talvez porque muitos crentes não experimentam o poder de Deus em suas vidas. O poder do Evangelho transformador, restaurador, que mortifica a velha natureza, dá ousadia, coragem e sabedoria e direção para o testemunho e a anunciação do Evangelho. Muitas vezes somos acanhados, tímidos e não exercitamos o poder que recebemos do Espírito Santo para sermos testemunhas. Lá em Atos 1:8. Fala-se tanto em poder, mas poucos usam o poder de Deus, o Evangelho, para a salvação de todo o que crê.
Temos uma enorme força de mobilização de pessoas. Um verdadeiro exército de bem preparados e treinados soldados. Mas um enorme contingente deles está inativo. Temos um enorme potencial de crentes batistas que podem ganhar outros para Cristo. Mas muitos nunca tiveram este privilégio. Nas igrejas, sejam elas rurais, urbanas ou suburbanas, grandes ou pequenas no número de membros, há gente muito bem preparada para fazer missões. Nas empresas, nos campos, nas escolas, nos condomínios, nos ônibus, nas vilas, nos hospitais, nos quartéis e por toda parte onde nossos irmãos estão morando, trabalhando ou estudando. Porém, é preciso intensificar o desejo de ganhar almas, a paixão pelas almas perdidas no coração de cada batista brasileiro. Imagine se cada crente ganhasse mais um crente, mais um para Cristo. Esta conta já foi feita anteriormente, mas é preciso fazê-la tornar-se realidade. Nosso exército de missionários tem de atacar onde estão. Temos aqui o desafio de evangelismo. É um raciocínio simples. Cada crente batista, um missionário, que evangeliza e discipula onde está, que ora intensamente pela conversão de almas perdidas e que investe significativamente seus recursos financeiros para que outros evangelizem em campos distantes, plantando igreja e multiplicando o número de discípulos. Cada crente batista dispondo sua vida ao Mestre para que ele a use conforme queira. Meu irmão, este chamado é para mim, é para você, é para nós. Não esperemos uma voz estrondosa ou um clarão numa sarça ardente, para entendermos o que a palavra já nos diz de forma tão clara, lá em 2 Timóteo 1,7. Para sermos missionários, ganhadores de almas, e nós temos muitas oportunidades para isto. Seja evangelizando nosso bairro, nosso trabalho e principalmente nossa família. Eu vou chamar aqui à frente uma família para mais uma vez representar a igreja. E desta feita está ali o nosso irmão Alberto com a sua família. Eu vou pedir aqui ao irmão Lucivaldo que ore por missões e por esta família representando a nossa igreja. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, meu Deus, nós queremos te dar graça, Pai, por todas as bênçãos recebidas, meu Deus, por tudo que já foi feito até aqui, meu Deus, pelos louvores cantados, pela palavra já entregada, Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nesse momento, Pai, eu te peço, meu Deus, por todos os missionários, meu Deus, que estão pelo mundo para pregar na tua palavra, meu Deus. Sei que a coisa é difícil, não é fácil, Senhor, mas nós sabemos que tu, estando com eles, Pai, tudo vai dar certo, meu Deus. E nós sabemos que todas as coisas acontecem pela tua vontade, ó meu Deus. E nesse momento também eu quero colocar diante de ti a família do irmão Alberto, meu Deus. Ó Pai, que tu seja com essa família, meu Deus. Que assim, Pai, ele como a sua esposa possa sempre estar mostrando os caminhos aos seus filhos, meu Deus. Que eles possam ser prósperos, meu Deus. Principalmente na vida espiritual, Pai. E que tudo, meu Deus, que eles venham fazer, meu Deus, seja para a honra e glória do teu nome. É em nome de Jesus que eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Pode sentar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos repetir o hino e vamos participar de dízimos e ofertas nesse momento. E para isso nós vamos
cantar mais uma vez o hino de missões que foi cantado. E de pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que Ele diz em todas as circunstâncias. Graça e força vos dará para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai que o mundo triste está, e de restaurai o homem triste e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Amém? Vamos orar nesse momento e passar a palavra ao irmão Alberto, que irá ministrar a mensagem de Deus nos nossos corações. Oremos. Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, o Pai Celeste, como igreja, Senhor meu Pai, nesse momento reunidos, Senhor meu Pai, nesta tarde, colocando diante de Ti, ó Deus, dízimos e ofertas que foram levantados, Deus, para a Tua causa, Deus, que seja bem usado, Pai, em nome de Jesus, que Tu possas abençoar quem pôde participar e quem não pôde participar, Deus, em nome de Jesus, venha abrir porta de desemprego, Senhor meu Deus, venha abençoar todos os irmãos, ó Deus, independente de qualquer coisa, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos cada um diante de Tuas mãos. Ó Pai Celeste, também queremos colocar diante de Ti o pregador, Senhor, o irmão Alberto, Senhor meu Deus, que irá ser usado por Ti, que é em nome de Jesus que eu coloco diante de Ti o Teu servo, Pai, para que possa ministrar a palavra nos nossos corações, continuar trazendo, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmos de número 1. Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não cai ou não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim,
são porém como a moinha, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios capítulo 12, verso 5. Queria que os irmãos lessem comigo também, me acompanhassem. Provérbios capítulo 12, verso 15, aliás, irmãos. O caminho do insensato em seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Ainda em Provérbios capítulo 11, verso 14, ele diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Conselho. A palavra conselho, no dicionário Aurélio, ele diz que conselho significa opinião, no caso, ensino ou aviso quanto ao que cabe fazer, parecer. Opinião, ensino ou aviso ao que cabe fazer, conselho. Eu lembro de um texto que, inclusive, eu já tive a oportunidade de pregar aqui na igreja a respeito, e é um dos textos que eu gosto muito na Bíblia porque me ensina muito também, porque fala muito ao meu coração. Foi quando aconteceu com Josué, em relação aos gibeonitas. Eu acho que os irmãos conhecem bastante esse texto. É Josué capítulo 9, verso 14. Quando Josué fez aliança com os gibeonitas sem que procurasse conselho à boca do Senhor, sem que procurasse o conselho do Senhor. E diante daquele juramento que Josué fez, daquela tratativa que Josué fez com os gibeonitas, sem que procurasse conselho à boca do Senhor, Israel veio a padecer consequências, por consequência daquilo, porque eles tinham a obrigação de buscar conselho à boca do Senhor. E a Bíblia diz que eles pecaram em decorrência disso, pela não procura de conselho diante do Senhor. Até porque Josué, quando ele havia sido instruído, ele deveria procurar, de acordo com a lei mosaica que Deus deu a Moisés, ele deveria procurar os sacerdotes para poder fazer conselho com alguém. E vieram alguns embaixadores, fizeram um estratagema. Eles estavam perto de Josué, não estavam distantes, estavam perto, mas eles pegaram odres velhos, pães bolorentos, botaram em cima do jumento, roupas estavam sujas, os odres estavam rotos, e encontraram Josué e disseram: olha, nós viemos de um lugar bem distante, ouvimos a fama do Deus verdadeiro e queríamos fazer uma estratégia, um pacto com vocês, para que vocês não nos destruíssem. E Josué não procurou conselho à boca do Senhor e fez o pacto com aquele povo, e depois descobriu que aquele povo morava bem perto de onde eles estavam acampados, e também Deus havia pedido para Josué, dito a Josué que aquelas terras seriam deles. E eles simplesmente não perguntaram, e foi uma tragédia, vamos dizer assim, para o povo de Deus naquele momento ali. Então, conselho à boca do Senhor. Não siga o conselho dos ímpios. O salmista, quando ele escreve o Salmo de número 1, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, eu acredito que a igreja ela conhece de cor esse salmo. É um salmo bem conhecido mesmo. Eu gosto muito desse salmo, porque é um salmo completo. Apesar de pequeno, tem apenas 6 versos, mas ele é completo. E você consegue tirar desse salmo muitos ensinamentos para a sua vida. Eu consigo tirar muitos ensinamentos para a minha vida. E eu gostaria que vocês me acompanhassem
nesse raciocínio e iremos aprender, ou iremos observar, quais são as fontes de aconselhamento de acordo com a Bíblia. Quais são as fontes de aconselhamento de acordo com a Bíblia? 3 fontes que a Bíblia nos ensina que nós devemos tomar conselho, para que a gente possa ter uma vida íntegra, uma vida firmada no Senhor. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu acho que vai ser até uníssono a resposta, uníssona. Se eu perguntar aos irmãos se quem não quer ser bem-sucedido em tudo o que fizer? Todos, né? Todos querem ser bem-sucedidos naquilo que fizer. Eu quero. Mas como serei bem-sucedido naquilo que fizer? O que é ser bem-sucedido para você? É andar de acordo com os ensinamentos que o Senhor tem nos dado, tem nos passado, através de séculos, através dos seus servos, através dos profetas, por meio do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é a minha meta. Eu acredito que as igrejas hoje, ela têm buscado outros ensinamentos, ou outras conquistas além dessas. Tem pessoas que querem preencher o seu ego com outras conquistas, com outros conselhos, com outros objetivos. Mas o nosso principal objetivo como cristão é procurar viver de acordo com a vontade do nosso Senhor. Esse é o nosso principal objetivo. E esse deve ser teu objetivo também. Então, a primeira fonte que fala que nós devemos buscar conselho é o Senhor. É o do próprio Senhor. Se vocês abrirem comigo o Salmo número 32, Salmo de número 32, versos 8, ele diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sabe quem está dizendo isso, meus amados? É o próprio Senhor Deus. Por meio do salmista, ele está dizendo isso. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas, sobre os meus olhares, sobre a minha direção, sobre os meus cuidados, te darei conselho. Te darei conselho. Então o Senhor é aquele que quer nos aconselhar. Ele diz, não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não obedecem. O que é que o salmista está dizendo aqui? O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que os cavalos e as mulas, elas só obedecem porque têm cabrestos, mas sem cabrestos elas não obedecem. E a Bíblia diz que nós não sejamos como mulas ou cavalos. Diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, o Senhor, Ele é o nosso principal conselheiro. É Ele quem quer nos aconselhar. É Ele quem quer nos instruir pelo caminho mais excelente. Ainda, meus amados, no Salmo 16, versos do 7 a 8, a palavra nos diz assim, Salmo 16, versos do 7 ao 8, bendito o Senhor que me aconselha, bendito o Senhor que me aconselha. Quem diz isso, meus amados, é o rei Davi. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração ensina o meu coração. Ou ele ao meu coração me ensina, o meu coração ensina. Ou seja, o Senhor está sempre ensinando. Se vocês quiserem traduzir a noite por dias difíceis, dias maus, até nesses dias maus, durante a noite, ou qualquer momento da sua vida, é o Senhor quem nos ensina.
É o Senhor que quer ensinar, é o Senhor que quer aconselhar, é o Senhor que quer instruir, é o Senhor que quer mostrar o caminho ainda mais excelente. No verso 8 ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, meus amados, quando o Senhor nos aconselha, nós somos instruídos em todos os momentos, até durante a noite, até durante o dia mau, até durante os momentos maus de nossas vidas, Ele está ali ao nosso lado. Então, quando o Senhor nos aconselha, meus amados, Ele tem sempre a sua presença junto a nós. Nós temos sempre a sua presença junto a nós, quando o Senhor nos aconselha. Porque a sua essência, o seu caráter, quando absorvemos isso, quando obedecemos, Ele está junto a nós. Quando o Senhor me aconselha, Ele me sustenta e não serei abalado. Meu repouso, Ele é seguro. Nosso repouso, Ele é seguro quando confiamos no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, né? Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela, né? Porque é o Senhor que é o nosso repouso mesmo. Ele que nos dá segurança. Mesmo quando você está cercado de seguranças, mas quando você não tem tranquilidade, não tem um repouso do Senhor, você não está bem, você não está tranquilo, né? Mas quando o Senhor é o nosso conselho, é a nossa segurança, estamos seguros. A segunda fonte, meus amados, eu poderia falar aqui durante toda a tarde, mas eu quero resumir o máximo para os irmãos o que essa palavra maravilhosa nos diz e falar sobre as fontes de aconselhamento. E a segunda fonte de aconselhamento também vem do Senhor, que é a sua palavra. Salmo 119, verso 24, esse salmo ele fala muito da palavra, né? Mas no verso 24 ele diz assim: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. Ou seja, os testemunhos do Senhor, a palavra do Senhor, Ele é o meu conselho. Quantas vezes nós, como humanos, nós nos deixamos pecar? A gente se permite pecar por não procurar conselho ao Senhor, por não buscar o Senhor nos nossos objetivos, com os nossos planos. A Bíblia, meus amados, ela tem nos ensinado que os planos são nossos. Os planos são nossos, mas a resposta ela vem do Senhor, Valclério. Não é o que eu penso, não é muitas vezes o que eu quero tão somente, porque minha visão ela é periférica. Eu só consigo ver o que está à minha volta e numa distância bem pequena. Mas a visão do Senhor ela é panorâmica, ela é completa. Ele está vendo de cima para baixo, Ele vê tudo. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Por isso, meus queridos, que a gente deve buscar conselho nele. Não conselhos em quem não vale a pena, em quem não tem sabedoria para nos aconselhar, mas conselho no Senhor, na sua palavra. Então, quando eu busco ao Senhor, conselho nas Escrituras, eu encontro prazer. Quando eu busco os conselhos na sua palavra, eu encontro prazer, eu encontro vitória. No verso 25 ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra do Senhor é quem nos vivifica. É essa palavra, esse conselho da palavra, é essa palavra incrustada no meu coração, na minha mente, na minha testa, como diz
Deuteronômio capítulo 6, dela falarás assentado, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, e ela seja como sinal na tua testa. Essa é a forma de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de viver esse conselho da palavra, é que ela esteja impregnada em mim, no meu ser. O cristão, ele deve sim ter essa palavra impregnada em seu coração. No verso 26 do mesmo Salmo, Salmo 119, ele diz: eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Eu expus os meus caminhos, e tu me valeste, tu estivesses comigo. Foi tu que me sustentaste. Ensina-me os teus decretos. Ele queria entender do Senhor, ele queria o Senhor com ele. Ele queria que os seus decretos estivessem nos seus corações, no seu coração. Então, quando ele busca ao Senhor, ele deve viver de acordo. Quando buscamos ao Senhor, nós devemos viver de acordo com os seus decretos, de acordo com a sua palavra, de acordo com os seus conselhos, de acordo com o seu entendimento. Quando busco os conselhos nas Escrituras, eu evito o erro. Quando eu busco o conselho nas Escrituras, eu evito o erro. Quantas vezes a igreja do Senhor tem errado por não conhecer essa palavra? Quando Jesus Cristo é indagado pelos saduceus, quando lhe perguntavam a respeito da ressurreição, de acordo com Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 12, verso 24, ele diz, próprio Jesus Cristo diz: porventura, vocês não erram em razão de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Não errais vós em razão de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 4, que essa palavra ela é espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão das juntas e medulas. Ela é apta, de acordo com Paulo, ela é apta para ensinar, para instruir no bom caminho. E quantas vezes nós temos nos afastado, não temos buscado nessa palavra, temos buscado em tantas outras fontes, menos conselho na palavra, menos conselho aos pés do Senhor, e por conta disso, muitas vezes, não temos crescido, temos atrofiado. É como que nos faltasse água nas raízes, é como que a nossa folhagem estivesse murchando, é como que o vento estivesse espalhando as nossas folhas, a nossa folhagem. Mas quando buscamos no Senhor, nós já sabemos o que o Salmo diz. Quando busco conselho nas Escrituras, sou bem-aventurado, de acordo com o Salmo 1, o verso 1. Mas quando busco conselho nas Escrituras, eu encontro nelas a vida eterna, porque são elas que do Senhor testificam. Se vocês abrirem suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, o próprio Jesus Cristo, ele traz um conselho tremendo. Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está no imperativo, amados. Está no imperativo, irmãos. Examinai. Ele não disse, porventura examinem, ou se quiserem, examinem, ou seria interessante que vocês examinassem. Não. Ele disse, examinem, examinai. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas, ter a vida eterna, e são elas que de mim testificam do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem de nós aqui não quer ter a companhia eterna do Senhor? Quem de nós aqui não quer isso?
É o nosso principal objetivo como cristão, é estar na presença do Senhor por longos dias, ou seja, pela eternidade. Mas quantas vezes a gente não tem buscado esse aconselhamento do Senhor e diante disso a gente tem se afastado dos seus preceitos, dos seus caminhos. Meus amados, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Buscar o Senhor enquanto é tempo. A terceira e última fonte de aconselhamento, e não menos importante do que o Senhor, do que a palavra, são os sábios. São os sábios que têm a sua vida no Senhor. Que têm a sua vida no Senhor. Não o homem comum, a sabedoria comum humana, a sabedoria terrena, que ela perecerá. Mas a sabedoria eterna, que ela não é terrena, ela é celestial, ela é plena. Então, esses conselhos também nós devemos nos apegar. Pessoas como nossos cônjuges, instruídos pela palavra, nossos pais, instruídos pela palavra. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 10, diz assim: aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes que ouro escolhido. Aceitai. Não é isso, é Provérbios 1, 8 e 10. Mas aceitai, né? Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu sempre costumo dizer a meus filhos da seguinte forma: eu disse, olha, eu posso até ter errado com vocês, mas em momento nenhum eu tive a intenção de errar. Eu sempre tive a intenção de acertar, porque meus conselhos sempre foram para o bem, não para o mal. Às vezes nós não temos conhecimento de tudo, ou por conta de tradições a gente erra alguns conceitos, mas sempre tivemos a intenção de instruir da melhor forma possível. Então, ouça o conselho dos seus pais, principalmente quando cristãos, porque o seu pai, a sua mãe, quer trazer ou quer mostrar para você um caminho excelente, o caminho da palavra, o caminho do Senhor. Provérbios 31, dos versos de 1 a 5, o rei Lemuel, que para alguns é um dos nomes do rei Salomão, ele mesmo faz uma narrativa do que ouviu da sua mãe, ou de que ouviu da rainha, né? Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Perdão, irmãos. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, então, aconselhamento da sua mãe ao rei Lemuel. Me perdoe, irmãos. Então, conselhos
são importantes. E era o próprio Salomão que estava falando sobre esses conselhos aqui. Eu não sei se Lemuel era dos nomes de Salomão, mas Samuel era um rei. E esse rei, ele fez questão de mostrar os conselhos que sua mãe havia dado a ele. Do cuidado que ela tinha com ele, com o seu ministério, com a sua vida. E ele simplesmente ele obedeceu. Ele obedeceu os conselhos da sua mãe. E ele se afastou das coisas mais, dos maus companhias, das bebidas fortes, de prostituição, para que ele pudesse governar com equidade, com justiça. Então, nosso Deus, ele é a mesma coisa para conosco. Ele é nosso Pai, é o nosso Senhor, que nos instrui, que nos capacita, que nos orienta. E Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que sejamos íntegros nos seus preceitos. Mas Ele quer que sejamos prósperos de acordo com a sua palavra. A prosperidade que vem do Senhor, meus amados, eu não acredito que seja aquela prosperidade que apenas seja material. Mas também eu acredito que pode ser material, porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Mas a principal conselho que o Senhor Deus nos quer é que nós nos afastemos dos conselhos maus, que nós nos afastemos dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Então não andemos, irmãos, no conselho dos ímpios. Andemos sim no que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Eu poderia passar aqui horas, toda a igreja, falando de conselhos do Senhor, falando de pessoas que não buscaram o Senhor e diante disso foram prejudicadas. E nós poderíamos falar aqui também de dezenas de homens que buscaram o Senhor e foram vitoriosos. Hoje na escola bíblica nós estudamos sobre a vida de Esdras, o escriba, homem que dedicou seu coração a aprender do Senhor e dedicou seu coração também a ensinar sobre o Senhor. Homem íntegro que fez Israel prosperar, que fez Israel voltar ao culto verdadeiro, ao Deus verdadeiro. E Esdras, de acordo com a palavra de Deus, ele pegou uma nação destruída socialmente, moralmente, mas ele buscou no Senhor e examinou, analisou os pontos, o que havia acontecido para ocorrer aquilo, e depois de detectar o erro, ele trouxe o povo novamente à adoração. Ele restabeleceu o culto. Então, que sejamos da mesma forma também, nos coloquemos diante do Senhor. Nos coloquemos diante do Senhor. Para concluirmos, meus irmãos, busquemos, pois, a esse Deus verdadeiro. Busquemos, pois, os seus aconselhamentos. Busquemos, pois, pessoas que nos instruam na verdade, no caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Eu estava ouvindo a pregação trazida pelo nosso irmão aqui e não sei porquê, me veio na cabeça a Copa de 1954. Eu vou chegar lá, vocês vão entender o que eu quero dizer. Teve dois fatos que aconteceram importantes. Nessa mesma Copa teve a chamada Batalha de Berna, que foi quando a seleção da Hungria derrotou a seleção brasileira por 4-2, né?
e fomos surpreendidos. E na mesma Copa, essa seleção Hungria, aparecia para o mundo um jogador chamado Puskás, que ele, diferente dos outros jogadores, ele era gordinho. Mais uma vez fomos surpreendidos. E isso me ligou uma música do irmão Douglas, de Christian, que a música é Surpreenda-me. Surpreenda-nos. E eu quero dizer isso, que o Senhor tem nos surpreendido. Sempre vai nos surpreender, né? E eu vendo o irmão, a emoção do irmão aí, eu entendo o que ele sente, né? Nós como pais de família. E eu tive uma emoção muito grande a semana passada, quando fui aqui. Eu nunca pensei que eu alcançaria isso, não. Um dia eu estava louvando com a minha filha, que um dia teve nessa igreja aqui, louvando aqui. E ela louvando comigo, e o melhor, louvando com meus netos, meus irmãos, me deu uma sensação de dever cumprido. Eu estava pensando, meu Deus, se eu morresse hoje, rapaz, eu me senti realizado ali. E é bom quando Deus nos surpreende, né? Então por isso que nós queremos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Porque dele, por ele, para ele. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Eu quero ouvir a igreja cantando com a gente. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória.
amém. Para sempre, amém. Eu vou pedir ao irmão Marcos, que é o vice-moderador, para que venha aqui para fazer a oração do término do culto. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por termos estado aqui, Senhor, te louvando, Amém, Pai, Jesus. aprendendo mais sobre a sua palavra, Senhor. Amém. E oro, Senhor, por aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui, que o Senhor esteja também com eles, Senhor, esteja abençoando eles, Pai, como também esteja com todos esses irmãos aqui presentes hoje, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja nos levando para casa em paz e segurança, Senhor, e que o Senhor esteja nos dando uma semana abençoada, Pai. E em nome de Jesus que eu oro. Amém.